Bueno, buenos días a todos y a todas. Les agradecemos por participar en la mesa 68, bueno, en el marco de las quintas jornadas internacionales de estudios de América Latina y el Caribe, realizadas por el Instituto IALC y con apoyo del Flaxo. Desde el equipo de relaciones del trabajo, comparadas en América Latina, a cargo de Héctor Palomino, Silvia Garro y Roxana Sánchez, hemos organizado el eje 12, Relaciones del Trabajo en clave latinoamericana. Y bueno, justamente este es el segundo encuentro de la mesa, ya tuvimos una sesión, y en esta oportunidad bueno, vamos a abordar el tema de precariedad en Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Nicaragua, para lo cual, bueno, tenemos como participantes a 4 ponentes, hemos invitado también como comentarista, te agradecemos, Bárbara Vallejo Vázquez, así que gracias a todos. Ahí en el chat les dejé el link donde tienen, digamos, una invitación a la mesa que continúa también, que sería la tercera, la tercera sesión de la mesa 68, donde van a continuar conversando estas temáticas, así que bueno, quedan invitados e invitadas. Bueno, sin más que esta presentación, agradecemos nuevamente. Simplemente vamos a pedir a unos y a otros, tanto los que hablen en español como los que hablen en portugués, hablar lento de tal manera que podamos todos poder seguir las presentaciones y aprovecharlas. La propuesta de las jornadas era hacer unas lecturas agrupadas, así que luego de las exposiciones vamos a dar espacio a algún comentario entre distintos ponentes, que creemos que es algo, digamos, una propuesta interesante de estas jornadas, no solo exponer, sino dejar un espacio al intercambio, por eso tenemos un tiempo de 15 minutos de exposición para cada uno, y luego el espacio del comentario de Bárbara y estos comentarios cruzados. Así que bueno, les agradezco nuevamente y les doy el espacio entonces a Lucy Lane, Ignacio da Silva y Joana Stelzer del trabajo. Yo lo traduje, disculpen si hay algún error, me corrigen. Trabajo decente bajo una caracterización ecocéntrica y manifestación de vínculo comunitario. ¿Sí? Así que te dejo el espacio, Lucilene. Muito obrigada, bom dia a todos. Vou falar de forma pausada, então, né, no português, não vou arriscar o portunhol, que pode ficar pior ainda. Então, cumprimento a todos e para o desenvolvimento da presente pesquisa, é um trabalho desenvolvido por mim, pela professora doutora Joana Stelzer e o professor doutor Everton Gonçalves, todos aqui presentes. E o desenvolvimento desse trabalho, ele foi para a realização dele, para o desenvolvimento dele, foi realizado um estudo dos processos de escravidão pelo trabalho desde os tempos coloniais, sobretudo dos povos latino-americanos, até o almejado trabalho digno, que é difundido pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que se revela de forma crucial, né, para compreender a perpetuação de condições indignas das milhões de pessoas que estão sujeitadas diariamente ao trabalho indigno. Historicamente, o controle do trabalho ele recebeu uma forte influência por meio de dominação, principalmente sobre o ideário de raça, que, aliás, a raça e divisão de trabalho, apesar de não dependerem um do outro para existir, ou para se transformarem, né, são estruturalmente associados e se reforçam mutuamente, né, tanto que na história da América Latina foi exatamente a ideia de raça que outorgou a legitimidade de relações de dominação impostas pela conquista. A história, ela revela que a periferia, desde os tempos coloniais, tem sido fonte de riquezas e mantém-se até os dias atuais, assim como a história política e social da América Latina demonstra que o Ocidente tem se nutrido por suas riquezas durante séculos
e se mantém ainda por meio da economia globalizada e do ideal de humano ocidentalizado, que o anseio maior é o consumo. E muitas vezes nutre apenas a prosperidade alheia. Então, a colonização da América de suas terras, escravizando, levando à exaustão, e a conquista dos povos latino-americanos, ele realçou essa brutalidade empreendida na destruição de sua cultura e catequização dos nativos, que, aliás, a fé cristã, ela foi um componente ideológico para essa colonização, tirando os nativos do seu estado natural, com a promessa de aproximar de Deus pelo caminho da civilização. Então, sob o artifício de retirar o povo originário da barbárie e levá-lo à civilização, se pregou a conversão dos nativos e, consequentemente, obrigando-as a trabalhar, né, para o colonizador. Então, compreender essa história de dominação e conquista pelos europeus sob um olhar dos vencidos, dos dominados, ou melhor, dos conquistados, né, é de extrema importância para que possa dar um primeiro passo no sentido de se desvencilhar de uma civilização ocidental, exportadora de padrões de estética, ciência, trabalho, nas suas formas mais indignas, que são espalhadas pelo mundo. Então, o Ocidente foi quem produziu essa devassidão de violência documentado pela história humana, configurando nesse sentido o fracasso civilizatório e um triunfo de barbárie que a gente pode citar a Segunda Guerra Mundial. Então, ignorar essa diversidade de aspectos que envolve esse processo civilizatório da América Latina seria o mesmo que um retrocesso à condição não humana. E é nesse sentido, para alcançar um maior consenso de temas que perpassam o mundo do trabalho, é fundamental para a promoção de igualdade, de oportunidades de trabalho para mulheres e homens no mundo, o exercício de condições de igualdade, de equidade e segurança, né, de trabalho remunerado, produtivo e capaz de garantir uma vida digna. Então, com isso, espera-se que o trabalho ele não se limite à produtividade, mas que esteja aliado à suficiência, ou seja, que a quantidade de trabalho não esteja dissociada da sua qualidade. E para isso, então, nós recorremos ao bem viver, que é a matriz indígena comunitária, que consolida uma linguagem de significados nos valores da ancestralidade e manifesta-se na estreita relação entre indivíduo, terra, trabalho e territorialidade. E daí, para responder o problema da nossa pesquisa, que é quais parâmetros o princípio de bem viver tem capacidade de conferir a proposta universalizante do conceito de trabalho decente proposto pela OIT. Então, é importante salientar que o conceito universalizante de trabalho decente proposto pela OIT, ele foi construído a partir de influências ocidentais. Muito embora a OIT ela tenha sempre demonstrado preocupação com o equilíbrio das relações de trabalho, sobretudo as relações capital-trabalho, visando proteger o trabalhador da opressão, né, do poderio econômico, repelindo essas condições degradantes no ambiente de trabalho, é importante frisar também que a OIT ela foi criada, o período que antecede a criação da OIT, 1919, foi um período de guerra, cujas condições de trabalho pioraram significativamente, onde as leis trabalhistas frequentemente eram suspensas. Então, a OIT, fundada em 1919, ela universalizou seus princípios fundamentais, que constam do artigo 1 do anexo da sua Constituição, e que a Declaração Universal de Direitos Humanos também pactua com esses princípios fundantes, onde prescreve que a qualquer pessoa deve ser garantida condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo remuneração, existência compatível com a dignidade da pessoa humana. Esses princípios fundamentais, como trabalho não é mercadoria, liberdade de expressão e associação é uma condição indispensável para o progresso ininterrupto, a penúria
onde for, constitui um período para a prosperidade geral e assim por diante, e a luta contra a carência em qualquer nação. Então, foi com base nesses princípios que a OIT estabelece o seu conceito de trabalho decente, né? E que, a nosso ver, eles são insuficientes, necessitando de complementação. E é nesse ponto que estabelecemos uma reflexão e apresentamos uma proposta de conceito de trabalho decente de vínculo comunitário. A gente sabe que desde as conquistas, da conquista até os dias atuais, seja de recursos naturais a recursos humanos, tudo foi tomado pelo europeu. A modernidade, no seu caráter universal, organizou a sociedade de maneira a ser possível distinguir os reconhecidamente humanos e aqueles descartados dessa condição, que, notadamente, o não ser latino-americano, destituído da sua cultura e de seus valores. Então, a América Latina, na sua diversidade, ela apresenta paradigmas alternativos de legitimidade para repensar o passado e projetar o futuro. E acredita-se que, pela via da intersubjetividade, compreendida como sendo a partilha de conhecimentos, de experiências e sentidos entre os sujeitos, seja possível estabelecer um caminho de acesso ao ideal de condições dignas de trabalho. Então, desse modo, corrobora-se com a hipótese de que, a partir de uma caracterização ecocêntrica e de manifestação de vínculo comunitário, o bem-viver, o princípio de bem-viver, ele estabelece parâmetros complementares ao conceito de trabalho decente proposto pela OIT. O bem-viver originário dos povos indígenas, ele convida a assumir outros saberes e ressignifica os atos da sociedade a partir de mecanismos de participação cidadã, para novas alternativas na consecução de um trabalho decente, de vínculo comunitário, especialmente quanto aos princípios de reconhecimento, reciprocidade e relacionalidade, do qual denominamos de 3 R's. Então, o bem-viver, ele defende a qualidade de vida num sentido que transcende a dimensão do material, do individual, do antropocêntrico, a favor de um comunitário ecocêntrico. Então, nesse sentido, deixa eu só olhar aqui, o bem-viver, ele, como saber andígeno, ele considera esses parâmetros considera-se que os parâmetros do bem-viver, ele implica em construir pontes, pontes, né, entre esses saberes estabelecendo a ruptura do paradoxo da escassez e do excesso que assombra a sociedade. As relações humanas, então, fundadas no comunitário, na vivência de um destino comum, articula-se com esse ético num sentido moral. O reconhecimento, a que falamos dos 3 R's, ele acentua o primado da pessoa humana no processo de produção em relação às coisas que envolve o conceito de capital. Trata-se de pessoa humana que, independentemente do trabalho que desenvolve, possui o seu valor vital e originário, não devendo esse se confundir com o valor de utilidade que é derivado da produção realizada pelo indivíduo. E, a partir do reconhecimento do outro e com o outro, ou ainda do reconhecimento sobre os aspectos relacionados às necessidades sociais, econômicas e culturais, que se identificam as diferenças e as contradições da sociedade. E a reciprocidade, pela reciprocidade, o bem-viver, ele movimenta a força de trabalho, que, ao objetivar uma relação harmoniosa entre pessoa e natureza, insere o trabalho como um meio adequado de convergir o respeito pela diversidade, porque é a partir desse que se faz, a partir desse é que vai se fazer o... Desculpa aqui, só um pouquinho que eu perdi aqui a... Opa! É por meio adequado de convergir o respeito pela diversidade. A partir desse é que se vai fazer a inter-relação de grupos, de pessoas e o meio ambiente. Então, o mundo centrado na pessoa, na comunidade, no trabalho e na partilha pode ser o caminho para essas possíveis soluções.
E o elo entre reconhecimento e reciprocidade, fundamental para o bem viver, leva a compreender uma relação ética. Então, a relacionalidade, o fundamento ético do bem viver, ela não é estática, é dinâmica e por isso essencial para realizar e construir identidades de vínculo comunitário. Então, o trabalho em si possui natureza coletiva e é nessa coletividade que se torna possível o nivelamento dos indivíduos como se fossem um só, com caráter de uniformidade, igualdade e dignidade. Eu passo a palavra aos meus colaboradores, professora Joana, professor Everton, se quiserem complementar. Obrigada. Everton, quer complementar? Tenemos tenemos unos minutos, todavía podemos hacer 5 minutos más, así que si quieren completar los compañeros, compañeras. Bueno, yo voy a hablar enquanto mi compañero ve o que se pasa con el micrófono. Es un gran honor para nosotros estar acá. Yo voy a tentar hablar en mi portuñol. Creo que es la lengua de la América Latina, el portuñol. Sí. Bueno, este trabajo, como Lucilene ha dicho, es acerca del trabajo digno, sobre la dignidad humana y de cómo el buen vivir en América Latina es tan actual sobre las relaciones trabajístas europeas que nos ha sido impuesto desde la colonización. Porque puede parecer para muchos que este derecho trabalhista es el mejor, pero no. Estos derechos, los valores del pueblo andino, de los pueblos originarios latinoamericanos, están absolutamente actuales, con valores de comunitarismo, con valores de ecocentrismo, bastante distintos del antropocentrismo que caracteriza las relaciones laborales en Brasil, que así podemos asegurar que aquí se pasa. Y bueno, la idea es valorizar estos aspectos de los pueblos originarios latinoamericanos para guiar las relaciones trabajístas. Bueno, y porque el tiempo se está pasando, yo voy a pasar la palabra a mi compañero Everton para que pueda encerrar nuestra presentación. Muchas gracias. Mucho gusto estar acá con usted. ¿Escuchan? Ok, gracias. Para nosotros es un placer estar hablando de el buen vivir y el trabajo decente. De acuerdo con los principios de reconocimiento, reciprocidad, relacionalidad de la OIT. Como marco doctrinario se traza en el artículo Enrique Dussel, Karl Polanyi. Bueno, una importancia a apuntar es que nosotros queremos ser útiles, tenemos utilidad en la sociedad. Y el trabajo no es una mercancía, pero una posibilidad de crecimiento y desarrollo. Bueno, uno de los pensamientos puntuados en el artículo es que la tierra, los campos, las florestas, las aguas pertenecen a la comunidad como un todo. Pertenece a la comunidad y pertenecer a la comunidad es una precondición para posse y utilización del solo productivo por el individuo. No se está hablando de un comunismo o algo acerca de una discusión entre capitalismo y comunismo, pero una tercera posibilidad de uso de la propiedad que individualmente apropiada tiene la función social de atender la comunidad a través del trabajo, de la exploración de los medios de producción. Es una visión indígena, una visión latinoamericana muy distinta que está puntuada en la Constitución del Ecuador, en el artículo 95 de 2008.
Yo creo que lo importante es frisar que nuestro artículo puntúa por el sentimiento de pertenecimiento a una comunidad. Y esto se hace a través del trabajo digno, trabajo para la construcción de un bien común. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación. Los que tengan algún comentario o preguntas, pues lo podemos ir dejando por el chat y después lo recopilamos al final, ¿sí? Ahora, bueno, Iago Trindade, por el momento entiendo que no se ha sumado, no sé si ha tenido un problema técnico, ya nos comunicamos con él, así que pasamos directamente al trabajo de Ferreira de Freitas, Bárbara. Se titula Limpiamos lo que ya está limpio, la esencialidad selectiva en la regulación social de los trabajos de limpieza subcontratados en la UFBA durante la pandemia de coronavirus. Así que, bueno, te dejo el espacio, los 15 minutos, y bueno, podemos comenzar. Bárbara, ¿nos escuchás? ¿Me parece que está congelada o...? Bárbara aparece congelada. Gerson, yo lo veo bien. Bueno. Agora mexeu. ¿Querés comenzar? ¿Alguno de los dos, si no? ¿Nos escuchan? Bom dia a todos e a todas. Eu acho que a imagem dela travou. Agora voltou? Ah, voltou. Bom dia, pessoal. É um prazer poder estar aqui dividindo esse momento com vocês. Nós escrevemos esse artigo em coautoria, eu e Bárbara. Nós somos mestrando do Programa de Direito da Universidade Federal da Bahia, da linha de Direito do Trabalho, e trouxemos uma inquietação que foi originada na própria questão do contexto da Covid-19, relacionada ao mundo do trabalho, especificamente na questão da terceirização de atividades de limpeza no âmbito da Universidade Federal da Bahia, que também termina retratando a realidade de outras faculdades. No momento que houve a pandemia, houve toda uma política de estimulação ao distanciamento social que era necessário, que ainda continua sendo necessário. A gente percebe que alguns trabalhadores permaneceram executando suas atividades, não tiveram o privilégio da atividade remota, como acontece com as atividades de limpeza. E é uma atividade que é marcada essencialmente pela natureza de um trabalho que tem um nítido caráter de cuidado, o que a gente percebe que é uma extensão da atividade desempenhada por muitas mulheres em casa, diante da própria divisão desigual sexual do trabalho, e esse trabalho de cuidado, que é desvalorizado socialmente, executado prioritariamente por mulheres negras e pobres. A realidade, infelizmente, traz esses marcadores sociais, permeia toda essa teoria da interseccionalidade na execução. É um trabalho prioritariamente desempenhado por mulheres negras pobres da periferia brasileira. E, nesse contexto de pandemia, a gente percebe que, inicialmente, não houve uma definição de quais seriam as atividades essenciais. Posteriormente, logo nos primeiros meses, houve a definição, isso daí terminou promovendo uma regularização formal. Mas a atividade do terceirizado de limpeza foi praticada de uma forma sutil, normalizada, como se aquele local fosse destinado realmente para pessoas que são invisibilizadas. Então, como tem essa própria natureza de limpeza em pandemia, é até uma estratégia no sentido de mostrar que aquele lugar é normalizado, aquela profissão é normalizada, sendo que no contexto de uma faculdade a gente percebe que não estava em funcionamento. As unidades todas fechadas, os docentes e discentes afastados, os servidores também, e, consequentemente, eles iam, elas, prioritariamente, para as universidades, promover atividades de limpeza, limpar o que já estava limpo. Ou seja, a gente percebe a necessidade de colocar aqueles corpos naquele ambiente, justamente para definir onde cada um deve estar. Infelizmente, a gente percebe que o mundo do trabalho reflete muito o resquício
do Brasil colonial. A escravidão foi determinante aqui no Brasil para desenhar a localização de pessoas negras e, consequentemente, elas estão na execução de atividades precárias marcadas pela própria subalternidade, inferioridade, e o que liga muito elas é a própria questão da expoliação de direitos. A terceirização é um exemplo desse. E quando a gente fala de terceirização, expoliação de direitos, sempre tem a pessoa negra naquela posição de maior vulnerabilidade. O ordenamento jurídico não conceitua o que é atividade essencial. Esse conceito a gente pode inferir através de legislações infraconstitucional, principalmente da lei de greve, que é o dispositivo do direito coletivo, para tentar sistematicamente interpretar o que significa essa atividade essencial. O ordenamento jurídico brasileiro termina, na verdade, elencando. Ela elenca quais seriam as atividades essenciais sem explicar realmente o que seria. Isso fica a cargo prioritariamente da doutrina. Nós trouxemos até uma definição do professor Luciano Martinez, que ele traz que aqueles que integram o cotidiano das relações sociais contemporâneas e que, por natureza, se interrompidos, podem produzir irreparáveis danos coletivos e difusos de dimensões inestimáveis, notadamente sobre a vida, a segurança ou a população, ou a saúde da população, é considerado um serviço essencial. No contexto de pandemia, não é de razoável a gente acreditar que uma crise sanitária que deve ser enfrentada eminentemente por meio de ações públicas direcionadas do governo e também pela utilização de água, álcool, sabão, a limpeza inicialmente é considerada um ato essencial no combate e na manutenção de diversos serviços. Mas quando a gente pensa que há uma manutenção de um serviço em uma universidade que está fechada, que não está executando a sua função social presencialmente, já que a maioria, quase a totalidade, está trabalhando remotamente, é necessário a gente questionar por que esse serviço é considerado essencial e por que essas pessoas que não têm uma estrutura para se dirigir até o local de trabalho. A gente sabe que o início da pandemia foi muito desgastante, principalmente por ser algo novo, algo desconhecido, e não ter uma estrutura de fato no sentido de até determinar a imposição ao empregador de fornecimento de equipamentos de segurança necessários. Isso só veio a acontecer meses depois, ou seja, essas pessoas que não tinham acesso ao serviço de transporte, haja vista que a maioria estava em estado de suspensão, tiveram que se virar literalmente para chegar aos seus trabalhos. Consequentemente, a gente percebe que teve todo um tratamento diferenciado e um tratamento que termina violando principalmente a própria dignidade da pessoa humana. O que a gente combate tanto no ordenamento jurídico, esse valor supremo, nós percebemos que há uma decisão no sentido de manter essas pessoas em posição realmente de desprivilégio. E quando a gente para pensar o pano de fundo de tudo isso, não tem como a gente não desassociar do racismo estrutural. Esse ato socialmente injusto, moralmente censurável, né, que termina sendo naturalizado e termina definindo, por exemplo, como as pessoas vão ser tratadas numa sociedade desigual racialmente, bem como no mundo do trabalho. Quando a gente para pensar em relação à pessoa negra, nós percebemos que elas estão na execução de atividades marcadas pela precariedade, pela informalidade, enfim, há um trabalho indecente que é destinado. Esse trabalho, quando a gente para pensar de limpeza, resume basicamente esse perfil de sociedade que nós vivemos. Nós precisamos questionar o que significa essencial, o que é um serviço essencial numa sociedade racista, numa sociedade sexista e elitista. Nós precisamos refletir também acerca dessa atividade que termina ultrapassando os muros da casa e se dirigindo a uma universidade, quando a gente tem a percepção que a maioria dessas trabalhadoras é mulher. É preciso também fazer um recorte analisando com base na própria dinâmica patriarcal dessa construção sociopolítica que termina promovendo também essa opressão a essas mulheres. E nós precisamos, acima de tudo, refletir o que a gente pode fazer, mudar para alterar essa realidade. Nós vivemos numa sociedade racista, é preciso que a gente reconheça esse racismo estrutural,
esse racismo que nega direitos, que segrega, que adoece, que mata. Nós precisamos adotar no dia a dia políticas antirracistas, e o mundo do trabalho é um espaço ideal para esse combate, já que é através dele que as pessoas buscam sua subsistência e de suas famílias, que se realizam pessoalmente, profissionalmente. E quando a gente tem toda uma estrutura social no sentido de negar oportunidades, principalmente calcado na questão da raça, da classe, é adoecedor e termina também fazendo com que nós não tenhamos uma sociedade cada vez mais inclusiva, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Eu acho que é esse sentimento que fica. Nós precisamos questionar as atividades que são executadas, nós precisamos questionar o ato de Estado, esse ato de Estado que define onde corpos negros devem estar, e como a gente sabe que numa sociedade de origem escravocrata, a sociedade racista vai fazer com que corpos negros permaneçam na situação de subalternidade, invisibilidade, inferioridade. É assim que a gente percebe essa atividade invisível das terceirizadas, essas mulheres que executam, que, na verdade, elas são invisibilizadas por toda a comunidade. Elas estão ali naqueles espaços, mas, ao mesmo tempo, não são vistas. Não são vistas porque são consideradas como invisíveis numa sociedade que não valoriza o trabalho manual. Aqui, trabalho manual sempre foi considerado, nesse contexto social que a gente vive, como trabalho de negro. Se é trabalho de negro, é um trabalho desvalorizado. E, contraditoriamente, nós temos uma branquitude que não executa essas atividades, precisa dessas atividades, explora essas atividades, mas não é parceira dessas atividades. Na verdade, há essa nítida relação, se a gente for parar para perceber, de um contínuo histórico de um processo de escravidão. É uma atividade que se molda a própria escravidão que a gente vivia no passado e hoje permanece com outros formatos. Eu me lembro muito de Lélia Gonzalez quando fala sobre a atividade da empregada doméstica e diz que ela, na verdade, termina sendo a mucama permitida do passado. E se a gente for analisar a atividade executada pela própria terceirizada de limpeza, a gente percebe que é um formato novo, no sentido de se modernizar. Também o próprio racismo tem esse papel de se adequar à própria evolução da sociedade, de permanecer na dinâmica da sociedade de uma forma sutil, a brasileira sofisticada. Então, nós temos esse trabalho terceirizado, que é um trabalho que guarda todo esse resquício com a escravidão, é um trabalho que não goza da preocupação do nosso ente estatal no sentido de proteger, tanto é que há toda uma dinâmica de regularizar essa atividade de uma forma terceirizada, que a terceirização a gente sabe que é sinônimo de negação de direitos, mas tem o próprio referendo do Estado. O Estado reconhece atividades determinadas podem ser terceirizadas. E nesse pacote de perversidade que reflete um racismo estrutural também no sentido da atuação do poder legislativo, a gente percebe que a atividade da mulher negra termina sendo cada vez mais expoliada. São essas contribuições que eu queria trazer inicialmente. Eu vou passar para minha colega Bárbara. Olá, boa tarde. Bom dia a todos. Unos minutitos, Bárbara, cortitos. ¿Cuántos? Tenemos unos minutitos más, no hay problema, pero digo para que utilicen el tiempo que es escaso. Gracias. O Gerson já trouxe a tese que a gente termina defendendo no texto, que é de uma essencialidade, que há trabalhos essenciais, mas que há trabalhos mais essenciais que outros, que isso foi causado pela indeterminação do que seria trabalho essencial pela legislação trabalhista brasileira, e aí onde entra o racismo. Mas eu só queria ponderar algumas coisas aqui do sistema brasileiro de ensino, porque aí fica um pouco mais claro para vocês que estão fora do Brasil como que se funciona aqui. Como que esse trabalho terceirizado se dá nas universidades federais. Desde a década de 80, o trabalho de limpeza ele começa a ser terceirizado, e então se diminuem os servidores efetivos das universidades e começa a se terceirizar o trabalho, a ponto que hoje na Universidade Federal da Bahia, que é de onde a gente fala, existem quase que um número equitativo entre trabalhadores terceirizados e servidores.
e os servidores estão descendo e os trabalhadores terceirizados estão aumentando. Durante a pandemia, não foi determinado que o trabalho terceirizado de limpeza das universidades federais continuassem a serem executados, mas eles foram executados, eles continuaram a ser executados sem qualquer determinação que isso acontecesse. Foi naturalmente assimilado que o trabalho seria essencial e o trabalho de limpeza deveria continuar a ser executado nessas universidades. E aí, esse título, ele vem de uma fala de uma trabalhadora terceirizada, que quando eu converso com ela sobre o que é que está acontecendo, como que está a situação dela, se ela está vindo trabalhar, quando que ela está vindo trabalhar, no dia que eu vou na universidade. E aí ela fala, a gente está aqui trabalhando, limpando o que já está limpo, porque toda a comunidade acadêmica foi dispensada de suas atividades durante esse período da pandemia para se cuidar. E os trabalhadores terceirizados continuaram executando suas atividades, limpando locais que não estavam em uso. Ou seja, você submete trabalhadores que têm em 90% um quantitativo de mulheres, de homens e mulheres negras, e nesse nicho de limpeza, 100% mulheres. Então, por isso que a gente traz a raça como um elemento estrutural e estruturante desse contexto. E aí essas trabalhadoras continuam a executar essa atividade de limpeza em ambientes que estavam sem uso, limpando o que está limpo. Isso é o que chama atenção, e a gente desenha esse conceito de essencialidade seletiva, que é a tese do artigo. Ou quando existem trabalhos essenciais, mas que alguns trabalhos são mais essenciais que alguns, e isso a gente remete à questão da raça e do gênero, porque eles entram de uma forma estruturante nessas relações e dentro do âmbito público. Enfim, eram essas as contribuições, espero ter deixado bem nítido todos os pontos do texto, e passo a palavra agora para a comissão. Obrigada. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Bueno, insisto, pueden ir dejando las preguntas por el chat, así las retomamos al final. Igual vamos a dejar espacio al comentario de Bárbara y a los cruces para intercambiarlo. Bueno, ahora continuamos entonces con el trabajo de Vieira Campos y Sullivan, Los Santos Pereira, Arcaico y Moderno, Relaciones Sociales y Jurídicas del Proceso de Trabajo em Toritama. Bueno. Bom dia a todos e todas. Vocês me escutam bem? Eu sou Sullivan Pereira, eu sou mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, e meu coautor é o professor de Sociologia Cauê Campos, doutorando em Ciências Sociais no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp. Ele não pôde estar presente no momento por motivos de trabalho, mas eu vou apresentar o trabalho e qualquer dúvida estou à disposição para dirimir. O nosso trabalho, o nosso artigo é intitulado Arcaico e Moderno, as relações sociais e jurídicas do processo de trabalho em Toritama, no Pernambuco, no Brasil. Ele vem de uma inquietação a partir de um documentário chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de 2019. É um documentário que está disponível na Netflix, e também eu acredito que no YouTube, é facilmente encontrado na internet. Então, a partir desse documentário, estudamos que, no Brasil, a reestruturação produtiva, implementada nas últimas 4 décadas através do Estado neoliberal e do processo de produção toyotista, combinou aspectos arcaicos e modernos da sociedade do trabalho. Nesse diapasão, documentário, a partir desse documentário, vamos fazer uma análise, né? Fizemos uma análise sociojurídica, a fim de aferir a eficácia ou a fragilidade do processo, do paradigma constitucional de regulação social do trabalho. Esse documentário foi dirigido por Marcelo Gomes,
O filme denuncia o precário processo de trabalho vivenciado por inúmeras trabalhadoras na indústria têxtil da cidade de Toritama, no agreste pernambucano. A narrativa sempre enfatiza na dinâmica da vida desses habitantes dessa cidade, que passou a ser totalmente regida pelos processos de produção e comercialização do jeans nas facções. Facções é o local de trabalho dessas pessoas, que são garagens, pequenos cômodos das casas, bem precários mesmo, bem simples, feitos, às vezes, nem conforme o documentário, muitas vezes não tem nem sequer um cimento, um revestimento, e essas manufaturas, consideradas por nós como arcaicas, são fundamentais para a efetivação do processo produtivo, pois a forma como são construídas demonstra o papel central no processo de precarização e exploração do trabalho naquela cidade. Então, a partir desse documentário, bem como da dissertação Viver em Toritama é Trabalhar, de Érica Negreiros, que é uma dissertação de 2010, defendemos que os moradores e as moradoras de Toritama se enxergam como empreendedores. E a partir dessa narrativa de se visualizarem como empreendedores, traçamos o trabalho. Utilizamos como referenciais teóricos o professor Ricardo Antunes, a professora a professora Graça Druck, e o professor Chico de Oliveira, para falar de precarização do trabalho, dessa ideia de como o sistema de acumulação flexível do trabalho implanta essa ótica das pessoas como empreendedoras. Na verdade, o processo capitalista de exploração cria essa falsa imagem das pessoas como empreendedoras, mas, na verdade, são pessoas que são trabalhadoras para grandes indústrias do jeans. Inclusive, o documentário sempre frisa nos faraônicos outdoors, mostrando, na verdade, quais são as marcas que estão por trás daquela exploração do trabalho. Mostrando que, na verdade, elas não são empreendedoras, elas são trabalhadoras daquelas empresas, daquelas marcas de jeans, que falam como o modelo deve ser, e elas simplesmente executam trabalho, e algumas e vendem esses trabalhos nas feiras, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, tem essa divisão do trabalho de quem vem, elas produzem e vendem nessas feiras no agreste pernambucano. Então, essa dissertação da Érica Negreiros, Viver em Toritama e Trabalhar, ela utilizou como método de entrevistas individuais e grupais, e essa frase, Viver em Toritama é Trabalhar, foi de uma das entrevistadas que ela falou: aqui só é para o trabalho, só trabalhamos aqui. Então, conforme Antunes, termos como empreender, parceiro, colaborador, adentraram no dialeto corporativo ao modo de produção toyotista e serve para intensificar o processo de exploração do capital sobre o trabalho, que, na verdade, é um fetiche para aumentar a extração de mais-valia e tentar amenizar o flagelo, que é o trabalho abstrato. E com essa ideia de empreendedorismo, essa falsa ideia esse fetiche do empreendedorismo que é disseminado na grande mídia, principalmente a partir da década de 90, é possível intensificar a exploração de mais-valia através da terceirização do trabalho. Então, essa forma de terceirização do trabalho desonera os custos do processo produtivo, seja com não pagamento de direitos trabalhistas, previdenciários e tributários, seja com a não responsabilização por acidentes de trabalho e doenças laborais. Contudo, mesmo que essas empresas tentam disfarçar o vínculo empregatício, e aí eu entro na análise jurídica do caso, é possível aplicar o princípio fundamental da primazia da realidade. Eu defendo, essa é a ideia que eu defendo, mas o Cauê, que sim, a partir da primazia da realidade sobre a forma, porque essas empresas dizem que esses trabalhadores não são empregados, já tem alguns processos no Ministério Público, tem algumas ações civis, algumas denúncias de associações, tem inclusive outras dissertações falando do papel dessas associações, só que sempre tudo é muito silente, porque o poder público, os prefeitos, os vereadores locais têm muito medo de mexer nesse processo de produção, porque sempre nas entrevistas é falado isso, e uma das dissertações que depois eu cito para não
a questão de honestidade intelectual com o autor, que ele fala das associações, ele estuda as associações nessa região do Agreste pernambucano de produção de têxtil, as denúncias não vão para frente, as ações civis públicas não vão para frente, porque as pessoas têm medo de perder os empregos. Na verdade, era uma cidade que as pessoas não tinham onde trabalhar, não tem muito do que viver, porque é uma região muito seca, né? Então, isso ter essa oportunidade de trabalhar, mesmo que seja super explorada, pessoas trabalham 20 horas por dia, 18 horas por dia. Tem muitas dessas narrativas. Eu estudei Desculpa, eu acho que está passando um carro de som aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Na minha rua, porque eu estou no interior da Bahia, na verdade. Mas está dando para te ouvir normal, Silvia. Tem um barulho no Obrigada. fundo só, mas... E utilizamos, eu tenho acho que alguns minutos ainda, e aí essas denúncias nunca vão para frente, essas ações civis públicas que estão na internet, por causa disso, porque sempre tem esse empecilho dos próprios trabalhadores. Não é que todos os trabalhadores estão apáticos a essa situação de exploração. Frisamos bastante isso. Inclusive, terminamos a Mescal e tivemos esse cuidado de falar que não são todos os trabalhadores que estão apáticos. A Negreiros também afirma isso. Alguns moradores têm muitas críticas relacionadas ao processo de trabalho em Toritama, sim, e anseiam um futuro diferente. Então, esse processo de exploração do trabalho, e elas às vezes resistem de alguma forma, às vezes não estão resistindo de forma imediata e de massa no momento, mas existe sim um fio de esperança para as próximas gerações de luta contra esse sistema de exploração mesmo, porque ainda é algo muito recente em Toritama. Então, utilizamos o Chico de Oliveira para falar das teorias do subdesenvolvimento latino-americano, partindo da ideia de desenvolvimento tardio e vindouro, que esconde a verdadeira face de que os países centrais e desenvolvidos se utilizam para a exploração dos países periféricos, sim. Portanto, na sociedade capitalista, o desenvolvimento é desigualmente combinado, no qual a unidade de contrários entre o moderno dos países centrais e o arcaico dos países periféricos. E trazemos as estatísticas do IBGE, mostrando que Toritama é uma cidade muito pequena, que teve uma explosão demográfica nesses anos 2000, que era uma cidade que de 21 mil habitantes, mais ou menos, no IBGE de 2000, passou em 2019 uma estimativa de 45 mil pessoas, mais de 45 mil pessoas. É a segunda menor cidade do Pernambuco, do estado do Pernambuco. Então, teve esse boom populacional. Nesses processos do trabalho, são comuns as crianças trabalharem. Tem muita mistura de amizades e familiar mesmo, são um processo produtivo que utiliza familiar. Então, por isso que muitas das pessoas nem se resignam contra juridicamente, porque é muito uma relação de familiaridade, de afetividade, que é utilizado nessa exploração do trabalho imediatamente dentre as pessoas da cidade e fora das pessoas da cidade. Essas pessoas não têm muito poder, né, como poder contra o sistema de exploração internacional. E aí, por isso que a gente traz a ideia do moderno, porque são grandes fábricas, grandes indústrias de produção de jeans que estão por trás desse processo de exploração, que falam que essas pessoas são parceiras, mas mandam o croquis de como deve ser aquela produção do jeans. E é isso, né? Já deu aqui. E aí eu falo um pouquinho sobre o salário por peça, que essas pessoas são pagas por salário por peça, que é uma ideia bem arcaica de pagamento. E fala um pouco da exploração das crianças e dos adolescentes. E trazemos a conclusão de que de como esse processo produtivo é contra, inclusive, tudo que é regulado socialmente na Constituição, na CLT, e faço análise jurídica em cima dessas ideias, da forma como essas pessoas vivem e trabalham no dia a dia. É isso, obrigada.
Bueno, muchas gracias. Estamos perfectos con el tiempo, así que les agradezco también eso. Bueno, vamos a dejar el espacio primero entonces, como habíamos mencionado al principio, a Bárbara, bueno, te agradecemos que te hayas sumado para hacer el comentario. Y luego de ese comentario abrimos el espacio a los comentarios cruzados, las lecturas que hicimos, bueno, nosotros enviamos una propuesta de lecturas cruzadas, así que los invitamos si es posible, hacer estos comentarios entre ustedes para aprovechar el intercambio. Así que bueno, te dejo, Bárbara. Obrigada, Carla. Carla, só para ter certeza, o meu áudio, às vezes eu não te escuto tão bem. Eu não tenho um tempo definido, né, para fazer os comentários. Sí, tenemos unos 15 minutos, no hay problema. Ah, tá ótimo. Não, eu vou usar menos tempo, acredito que isso. Bien. Então, queria, em primeiro lugar, parabenizar, né, todas as autoras e os autores pelos trabalhos. Eu acho que são trabalhos muito relevantes e me parece, né, que nós estamos na América Latina e no Brasil, esses debates têm aparecido com força, voltando a buscar analisar as nossas particularidades, né, enquanto nações subdesenvolvidas, enquanto nações da periferia, enfim, o termo que nós utilizaremos vai depender um pouco também da nossa filiação teórica, né? Mas é muito interessante que, digamos assim, né, nós passamos por alguns ciclos de expansão capitalista. Isso é importante, né? Eu vou fazer algumas contribuições. Eu não sou da área do direito, né? Eu sou proveniente do Instituto de Economia, leciono na Escola de Ciências e Ciências do Trabalho as cadeiras de Economia, de Desenvolvimento Econômico e de Economia Política. Então, serão contribuições de outra área, né, que eu acho que também acabam gerando um diálogo interessante. Eu sou professora e coordenadora de pós-graduação da Escola de Ciências e Ciências do Trabalho, então vejam que um pouco as falas, a forma como eu li o artigo de vocês tem muito a ver com esse lugar, né? Bom, eu percebo, né, que nesse momento de uma certa retração econômica, né, que o capitalismo mundial ou estagna, né, ou tem uma tendência de estagnação, ou de um crescimento muito lento, me parece que a dificuldade de expandir, né, as relações de trabalho capitalistas no Brasil, na América Latina como um todo, é como se fosse uma maré cheia, né, que retorna, e nós conseguimos enxergar de uma forma mais visível, né, o subterrâneo das relações de trabalho. Então, acho muito interessante, né, que os estudos sobre terceirização vão ganhando muita importância, os estudos repensando os conceitos universalizantes, né, como é o caso do primeiro trabalho apresentado, que, digamos assim, tensiona o conceito de trabalho decente, reconhecendo a sua importância, mas dizendo o seguinte: e a metade da classe trabalhadora na América Latina que está em relações que não correspondem, né, a relações mercantis que estão, digamos assim, que balizam, né, a reflexão sobre relações de trabalho e sobre o direito do trabalho. Quer dizer, o que nós fazemos, né, qual tipo de interpretação e quais tipos de política nós oferecemos a grande parcela da força de trabalho nessas nações que estão em relações arcaicas ou pré-capitalistas, né? De novo, depende um pouco das correntes teóricas que vão ser mobilizadas para explicá-las, né? Mas que efetivamente não estão em relações tão explícitas de força e venda de trabalho mediada, né, pelo direito do trabalho, que é pensado para relações capitalistas. Claro que, como mostrou, né, o trabalho, principalmente esse último trabalho, né, que o Sullivan apresentou, que é de Cauê Sullivan, existe uma subordinação, né? Não estou dizendo aqui que formas arcaicas convivem com formas capitalistas de uma maneira né, que eles coexistem e não se relacionam, né? Sullivan deixou muito evidente aqui que há uma extração, uma subordinação dessas esferas representantes do atraso, né, em relação ao capitalismo, na forma como os europeus interpretaram a realidade americana, né, a realidade latino-americana,
mas que há a extração de mais-valia. Mas também, né, há que se pensar, e isso é um diálogo, né, que a Unicamp fez muito com o Chico de Oliveira também, sob outras perspectivas, de que, sim, algumas esferas há subordinação, o capitalismo subordina essas formas, digamos assim, atípicas, né, que são constituídas no capitalismo periférico. Também há formas que são meras reminiscências, quer dizer, que são insuficiências, né? Que o capitalismo não é um capitalismo pujante, né, nesses países das nações latino-americanas, tem efetivamente dificuldade de se espraiar, né, para zonas muito largas da força de trabalho. Então, há partes que de fato não se integram, embora estejam subordinadas, não se integram de forma plena às economias capitalistas. Então, há que se fazer essa reflexão. Acho que no caso de Itaúitama, há uma subordinação muito explícita. Mas há muitas economias locais, pequenos comércios, que efetivamente estão basicamente afastados de um circuito propriamente capitalista, né? São pequenos negócios, são formas de vida bastante autônomas, né? Que têm efetivamente uma certa autonomia em relação à produção capitalista. Então, eu queria deixar algumas reflexões partindo um pouco primeiro, né, dessa importante reflexão que está se fazendo de olhar, né, da gente voltar a olhar para a nossa especificidade. Eu acho que isso é muito importante. Voltar a recuperar, né, esses autores que buscaram interpretações, né, de toda a nossa tradição cepalina, depois a teoria da dependência, né, que eu acho que é muito importante a recuperação dessa discussão. A gente, a partir dos anos 80, né, muitos autores falaram aqui do Chico de Oliveira, né, o Chico escreve o Ornitorrinco, acho que é em 1980, né, no 1981, que é publicado. O próprio Paulo Renato também publica a tese dele em 80, e eu vejo que depois disso, no Brasil, pelo menos nessas grandes discussões sobre a conformação do mercado de trabalho no Brasil, elas, digamos assim, elas desapareceram, né, em estudos muito mais segmentados, né, e talvez partindo de premissas mais universalizantes. Então, acho que esse primeiro esforço é louvável. Eu queria só colocar algumas questões para o debate inicial, com reflexões que me apareceram aqui, né, em cada um dos artigos. Em primeiro lugar, né, para o primeiro artigo que a Lucilene apresentou, Lucilene, Everton e Joana, eu fiquei pensando o seguinte, né? Claro, a OIT, como vocês bem colocaram, ela formulou, né, toda a sua base teórica no momento ali em 19, que era um momento de conter, né, o avanço de um capitalismo muito selvagem, né, o capitalismo liberal do século XIX, estava gerando fome, mortes, né? Talvez tenha sido até agora, né? Não sei se agora a gente vai conseguir superar, mas talvez tenha sido um momento de maior barbárie, né, capitalista. Então, Polanyi fala muito sobre esse momento, o próprio Hobsbawm, né, tem diversos registros, né, sobre o tamanho da destruição que o capitalismo liberal efetivamente logrou constituir em todo o território mundial, né, não só na Europa, mas em todos os países que estavam ali sob o domínio da principal potência, que era a Inglaterra. Então, eu acho que, de fato, né, eles vão propor saídas que são saídas pensando este capitalismo. Agora, eu fiquei um pouco em dúvida, né, se nos pontos que tratam sustentabilidade, por exemplo, eu vejo que a Agenda 2030 da ONU, né, acabou incorporando, né, debates um pouco mais avançados, né, debates sobre mudança de estrutura produtiva e debates sobre valorização de comunidades locais, mas talvez não no eixo do trabalho decente. Talvez eles tenham colocado isso em eixos que estão mais relacionados ao combate às desigualdades, eixos mais vinculados ao ecológico, e talvez, não sei se vocês concordam com isso, queria deixar como reflexão, que talvez eles não consigam fazer as pontes entre a valorização de culturas locais como algo que tem uma real validade econômica, e que é estruturante, né, do nosso modelo econômico. Talvez isso seja tratado um pouco como, digamos assim,
como uma faixa muito pequena, né, das economias locais na América Latina. Talvez o artigo de vocês ajude a superar, né, essa compreensão. Dizer, olha, há que se fazer um direito alternativo, mas ele não é minoritário, né? É como o debate de mulheres ou o debate racial, que às vezes é tratado como um setorial, mas na verdade ele é um debate estrutural nas nossas sociedades, né? Ele está dizendo respeito à maioria da população e a características estruturais do mercado de trabalho. Então, talvez essa ponte, né, pudesse ser indicada. Acho que é um pouco essa a reflexão, e eu também fiquei um pouco em dúvida, na verdade, com a leitura e com a discussão, de como, né, se vocês avançaram, sei que é uma tarefa bem complexa, se vocês teriam um pouco de apontamento, né, de como avançar para a construção de um conceito que talvez abarcasse também essas formas que partem de premissas distintas, né, com relação às relações de trabalho. Então, bom, aí tivemos o trabalho que infelizmente não pude apresentar. O trabalho sobre a limpeza, a terceirização na UFBA, né, é onde eu me sinto mais à vontade, assim, é o trabalho que eu acho que eu compreendo um pouco mais. Eu estudei terceirização também na dissertação, e, bom, acho que todas as reflexões que eu fiz na dissertação me apareceram, né, era a terceirização do setor bancário, acho que tem, né, várias diferenças, mas eu estudava um tipo de terceirização que eram os correspondentes e que tem várias similaridades com o que o Gerson acabou trazendo aqui, né, de características, porque é o seguinte, não se consegue enxergar nenhum tipo de racionalidade econômica que justifique a diferenciação tão explícita realizada entre trabalhadores, né? Então, por mais que os trabalhadores que eu analisei na dissertação não tivessem um setor tão estigmatizado, né, como é o setor de limpeza, eles estavam realizando efetivamente serviços bancários, mas havia, né, uma construção cultural de que eles tinham necessidades muito distintas dos trabalhadores bancários que não são terceirizados, né? Os trabalhadores que trabalham dentro das empresas do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. Então, a mesma forma como você colocou, né, as exigências com relação à saúde e segurança no trabalho eram muito diferentes, muito diminutas, né? Inclusive de qualidade de alimentação, de qualidade de direitos, né, vinculados à remuneração, mas não apenas, né? Eles eram, digamos assim, compreendidos como desnecessários para esses trabalhadores terceirizados, que na verdade tinham uma participação muito maior de mulheres, né? E de trabalhadores da periferia, com menor escolaridade e com maior incidência da população negra. Então, eu não sei se seria extrapolar, né, uma reflexão de que a gente, no Brasil, de alguma forma, culturalmente, acabou legitimando também, né, a existência, digamos assim, de mercados que caminham paralelamente, né, como se a gente, de alguma forma, tivesse reconhecido que há uma parte, uma metade aí da força de trabalho brasileira que sim merece, né, direitos e garantias, ainda que sejam sempre tensionados, né? E uma outra parte da força de trabalho que efetivamente se reconhece que não demandam esse direito, ou que não estariam à altura desse recebimento, né? Que é uma saída bastante grave. E, no fim das contas, o que seriam, né, esses discursos de legitimação? Eu fico sempre refletindo um pouco sobre isso, né? Porque à medida que a escolarização aumenta, né, e se alastra, à medida em que há, por exemplo, com relação às mulheres, uma maior participação, uma crescente participação das mulheres na força de trabalho, né? Ainda é desigual, mas para os estratos mais jovens essa desigualdade é muito reduzida, que no fim das contas, que legitima, né? E aí o racismo estrutural talvez, né, como o Gerson apontou, possa dar algumas pistas muito importantes, né, para essa explicação. E com relação ao debate trazido, né, pela Sullivan e pelo Cauê, eu já falei algumas, né, já trouxe algumas questões, eu acho que é muito importante recuperar o Chico, mas eu queria também, digamos assim, uma provocação, né, colocar essa reflexão de que
o Chico tratou uma forma, né, de relação entre arcaico e moderno, que é, na minha opinião, um tipo, né, das formas como se desenvolve essa relação do capitalismo com as nossas organizações pré-existentes, digamos, aqui nas economias latino-americanas, né? Que é assim que, de fato, o capital subordina e extrai mais-valia. E aí eu queria discutir com vocês, né, se em outras regiões, ou se mesmo em Tauritama, vocês verificam a coexistência com outras formas, né, entre o arcaico e o moderno, para usar os termos que vocês utilizaram, que não são uma subordinação tão direta para a extração de mais-valia. Quer dizer, o fomento, digamos assim, essa atividade econômica que acabou gerando, ela fomenta pequenos comércios que estão autônomos, né, que não estão na cadeia da produção desse jeans. Quer dizer, existem outras formas de coexistência, né? Queria saber um pouco isso. Eu tenho uma dúvida, porque eu acho que no século XXI essa forma que a Susan e o Cauê trouxeram no trabalho, ela está se alargando bastante. Nosso processo de uberização, essas formas tão sofisticadas de terceirização, elas estão, de alguma forma, fazendo com que o Chico ganhe mais importância, né? Mas há um outro setor, digamos assim, que tem uma certa autonomia, que fica parte do mercado de trabalho, que também tem que ser pensado. Com o setor do jeans, acho que cabe o reconhecimento de que são trabalhadores, é uma subordinação muito explícita. Para um trabalhador que está em pequenos comércios, talvez a política pública de proteção seja outra, né? Talvez debater o reconhecimento, né, ou a adequação a uma CLT, né, a nossa legislação do trabalho, seja muito difícil, né? A gente tem uma dificuldade teórica de explicar esses trabalhadores, né, enquadrando nessa relação de trabalho. Mas acho que se a gente percebe que eles são uma parcela importante, né, da força de trabalho, e eles são, também caberia pensar, digamos assim, proteções para essas formas diversas, né? Claro, inclusivas, protetivas efetivamente, né? Não precarizantes, mas que levem em conta a especificidade. Acho que é um pouco isso, já falei bastante, né? Queria agradecer demais o convite para estar aqui e dizer que foi um prazer ler o trabalho de vocês. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, ahí dejamos entonces abierto, porque se comentaron muchas cosas, así que dejamos abierto a aquellos que quieran de alguna manera responder, comentar a este comentario y bueno, y también hacer la observación, la reflexión en relación a la lectura cruzada, si la han podido hacer. Así que bueno, no sé quién quiere comenzar. Posso começar? Vamos, por aí. Então, é uma satisfação estar aqui, professora Bárbara. Nosso trabalho de professora aqui na USP, na área do direito. E, enfim, esse trabalho, ela é um trabalho, uma provocação, onde aquilo que muitas vezes se acha, onde modelos jurídicos muitas vezes se acham muito avançados. E, em verdade, nada mais vem a dizer que já se sabia, pode-se dizer, há séculos, e não há milênios. Um exemplo bem rápido, eu vejo que hoje, não é minha área, mas eu vejo que hoje se fala muito sobre um direito ecológico, área ambiental, tá? Esse direito ecológico vem muito fundamentado na doutrina de um professor inglês. Quando a gente vai ler a tal da doutrina, ela é dos povos andinos. É o ecocentrismo, por exemplo, ao invés do antropocentrismo. Né? E aí eu fico assim espantada como meus colegas muitas vezes vão mais uma vez beber em fontes europeias para dizer o que nós latinos, nossos povos ancestrais já tinham deixado muito claro, já tinham recomendado, já viviam daquela maneira, né? E agora é apresentado como uma grande descoberta. Tá? Então, na área do direito do trabalho, o Henry, tá? A vida boa, essa relação trabalhista que tem o ser humano como um grande mote das relações trabalhistas, quer dizer, se trabalha
não é dentro de um modelo, não deve ser dentro de um modelo de eficiência que deve as suas fontes lá na Revolução Industrial Europeia, mais uma vez. Um pouco naquele provérbio, né? Não se deve trabalhar para viver, né? Quer dizer, a gente não deve viver para o trabalho. O trabalho é uma forma de realização. Então, o Buen Vivir, sim, ele tem, vamos dizer assim, uma visão um pouco romantizada. Tudo bem, né? A gente reconhece também isso. Mas há uma crítica à colonização latino-americana, depois as relações laborais com base em uma OIT, que nasce muito dentro desse capitalismo que a professora colocou e dentro de um modelo ainda de revolução industrial, de eficiência, que já não deveria mais fazer sentido nos dias atuais. É claro que é difícil sair dentro de um modelo. Como é difícil nós enxergarmos como poderia ser diferente. E é curioso como o mundo caminha para suas dificuldades, percebe os malefícios que acomete, por exemplo, a saúde, e não consegue sair dentro daquilo, sabe? Lembra assim, como pessoas que às vezes estão em depressão, e a pessoa ela está tão dentro daquele problema que ela não consegue sair dele. Então, as relações do mundo do trabalho parece que estão dentro de um modelo que já não serve mais à atualidade. Agora, um novo modelo, novos padrões, novos valores podem ter base em valores latino-americanos que estariam absolutamente de vanguarda. Só que não. Mais uma vez, nós vamos olhar para modelos europeus, para modelos estadunidenses, muitas vezes que, sabe, estão em desacordo com as necessidades humanas contemporâneas. Tá? Então, a nossa provocação é justamente essa discussão e o fato de, assim, a quem serve esse modelo? Né? A quem serve esse modelo? É curioso perceber que, na atualidade, quando a gente vai olhar a televisão, há trabalhadores do Uber agora estão se dando de conta de quão precário é o trabalho deles. Né? Situação que a gente já, desde o início, né, a academia também já vinha colocando esses aspectos. Mas, enfim, e onde está a chave de toda essa mudança? A chave da mudança está na educação. Está em eventos como os nossos, que forma mestrandos, forma doutores, forma professores, para que essa mensagem possa ser levada adiante e num processo muito lento de transformação, a gente possa, não é, se dar de conta de que uma sociedade melhor, ela está baseada na educação. Então, porque às vezes eu me sinto um pouco assim frustrada, porque parece que assim, nos eventos fica aqui dentro, mas não. Eu quero encerrar minha fala parabenizando aqui a organização do evento e dizendo que não fica dentro dessa sala. Todos nós deixamos um pouco de nós em nossas falas e vamos levar isso para nossos alunos e esses alunos vão levar essa mensagem adiante para que a gente possa, enfim, sim, transformar o mundo, transformar a América Latina num lugar melhor para que possamos viver. Então, quero também parabenizar todos os que apresentaram hoje, fantásticas contribuições, e agradeço muito esse espaço para que eu pudesse falar. Muito obrigada. Muchas gracias, Joana. ¿Quién quiere comentar? Eu só quero agradecer, né, a participação aqui nesse evento, pela organização, foi maravilhoso, pelo apoio, a acolhida de vocês, né, os temas, parabenizar também pelos temas, e enquanto a fala da professora, da doutora Joana, parceira aqui no presente artigo, né, só quero confirmar, né, que a gente compactua dessa ideia do que ela expôs aqui, e agradecer pela oportunidade
da gente deixar aqui essa provocação, essa reflexão, agradecendo também as pontuações da professora Bárbara, né, quanto a ideia, né, a dica deixada, né, de avançar no estudo em relação a esse debate, né, por que não um debate estrutural do trabalho decente também, muito interessante, muito pertinente, e com certeza a gente pretende avançar com o trabalho, com a pesquisa nesse sentido, contribuindo para uma sociedade, quem sabe, melhor, né, visando a questão latino-americana. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela acolhida e parabéns pelos trabalhos aqui apresentados. É isso, obrigada. Muchas gracias, Mislaine, por las palabras y bueno, era la intención, así que estamos contentos que se pueda generar el intercambio. ¿Alguien más? ¿Que haya quedado algún comentario, observación? Sullivan, te dejo la palabra. Obrigada. Obrigada a todos e todas. Concordo com as professoras que falaram que quando saímos daqui, levamos um pouquinho do que aprendemos para outras pessoas, esse conhecimento é redistribuído. Obrigada pela organização do evento, um evento muito legal, estou acompanhando. Quero agradecer também a professora Bárbara. Eu já acompanho o trabalho dela há um tempo, porque eu gosto muito do professor Dari, eu acompanho os debates, as lives que aconteceram. E a Paula Freitas já tinha me falado de você, na verdade. E então, agradeço pelos comentários. Então, como eu pesquiso, contrato trabalho formal, eu estou muito assim guiada por sempre olhar o mercado de trabalho formal brasileiro. Então, quando eu assisti o documentário Mais o Cauê, que é um grande amigo meu, e ele também estuda escalismo, mas essas relações mais formais de trabalho, tem muito aquela visão de olhar só o mercado de trabalho formal. Então, realmente, em Toritama, existem outros... Na própria Toritama, não vou nem falar para lemos nas dissertações outros arranjos de trabalho, mas focamos nesse arranjo de trabalho do capitalismo, mais assim, nos moldes da CLT, nos moldes de como enquadrar isso num trabalho formal. Mas, dentre esses arranjos do arcaico moderno, o capitalismo também se utiliza de relações que, mesmo que tem pessoas que realmente elas não estão produzindo de forma direta para uma empresa, estão em outros tipos de relação, mas também o capitalismo se beneficia disso, porque de qualquer forma são pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, são pessoas que estão à margem, né? O professor Mário Teodoro, que utiliza bastante eu conheço do texto dele, porque eu sou orientando da professora Renata Dutra, da UNB, ele é da UNB, e aí ele utiliza essa questão das características do mercado de trabalho, dessa informalidade, que, na verdade, o país tem uma grande quantidade de pessoas informais. E aí eu relaciono com a ideia de, quando tivemos a reforma trabalhista de 2017, por que não houve tanto barulho como tivemos com a reforma previdenciária? Talvez porque muitas pessoas já estão fora, né, à margem desse mercado de trabalho formal, dos moldes da CLT. Mas eu continuo defendendo a tese e seguindo com a tese do Chico, de que sim, mesmo essas pessoas não estando encaixadas, eu acredito sim que a tese do Chico é cabível, porque mesmo essas pessoas não estando nessa relação direta do modo de produção, empregador-empregado, de uma relação de terceirização assim mais direta, na cadeia de produção, essas pessoas informais sustentam muita grande parcela do mercado de trabalho informal, formam um exército de reserva do capital mesmo, né, para sustentar e explorar o trabalho. Essas pessoas não têm poder de organização, como em alguns países da Europa, em cooperativas, são pequenas associações que geralmente não têm um poder de organização para colocar a quantidade do valor da sua mercadoria. Essas mercadorias acabam, sim, abastecendo o mercado interno e sempre são mercadorias que satisfazem de forma indireta a cadeia de produção global capitalista. É só isso, minhas breves observações. Obrigada.
Bueno, muchas gracias, Sullivan. Nos quedaría a ver si quieren hacer algún comentario, Gerson, Bárbara, o alguien más que le haya quedado algo. Bárbara, te dejo la palabra. Oi, obrigada a Bárbara, agradeço a todos os participantes da mesa. E quanto a essa última pergunta, né, se parece que a gente tem um direito apartado para esses grupos, sim, eu diria que sim, eu acho que, na verdade, é um grupo que é como se eles não sequer tivessem atingido esse direito, o direito do Estado Social. São grupos que eles são não só excluídos juridicamente, mas excluídos no dia a dia, excluídos na dinâmica de gestão e na dinâmica do próprio executivo e do legislativo. Porque quando a gente vai analisar no concreto, no dia a dia, nas conversas, nas entrevistas com as trabalhadoras terceirizadas, a gente percebe um apartamento completo. Não é uma Existe uma divisão hierárquica no acesso aos direitos, porque os direitos delas são negados, já tem uma ampla e vasta, é, vastas publicações e documentos que trazem, como o da professora Graça Druck, que trazem trabalhadoras terceirizadas das universidades federais sem recebimento há mais de 10 anos, de férias e etc. Uma negação total de direito, apartada, né, do direito. Mas existe também, ali dentro da instituição, essa divisão, que é o que a gente tenta trazer, que é essa... Não são invisíveis, porque é como se houvesse como se a dinâmica social ali dentro daquela parte da sociedade, que é a universidade, existisse uma dinâmica que as coloca nesse lugar propositalmente, porque não tem como esquecer o trabalho que está sendo feito, não tem como não ver o trabalho que está sendo feito. Ele está sendo feito, porque se diminui ou se aumenta, influencia na licitação. Existem setores dentro da universidade que fazem a licitação. Então, a presença e a ausência desses trabalhadores durante a pandemia é sim visível, sendo que é uma visibilidade é visível, mas há uma colocação na invisibilidade de uma forma proposital, né? É como se você fingisse que é invisível, mas não é. Então, inclusive a exigência, muitos delas relatam a exigência de estar presente no trabalho durante a pandemia. Ao mesmo tempo, a gente tem uma instituição que é uma instituição federal, e a gente está no âmbito da administração pública, então tem a relação entre o direito administrativo e o direito do trabalho. Então, a gente está no Estado. Então, não tem uma ausência do Estado, tem um Estado que está ali presente e esse Estado é violador. Existe um contrato de trabalho que é violador, que ele é violento com essas trabalhadoras, porque exige que essas trabalhadoras estejam presentes. E se elas não estiverem presentes, elas vão receber falta e elas podem ser demitidas, então elas não são invisíveis. Talvez propositalmente colocadas como invisíveis, elas não são invisíveis. Mas eu acho que eu traria essa divisão um pouco, eu chamaria a atenção para uma suposta invisibilidade das articulações, né? Porque elas estão tão apartadas do direito e do acesso aos direitos que elas também estão apartadas das relações de enfrentamento a esse direito. Então, os sindicatos eles estão apartados, porque se em algum momento as universidades, como teve, por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco está em greve sanitária, que chama. Os servidores da universidade foram obrigados a voltar a trabalhar agora, recentemente, e eles fizeram greve sanitária. Só que os terceirizados estão trabalhando desde sempre, e nenhum sindicato puxou uma greve sanitária ou
puxou uma visibilização da situação dos trabalhadores terceirizados. Eu acho que tem diversas divisões hierárquicas que são colocadas dentro das instituições e que elas perpassam não só o Estado, não só o direito, mas as relações também interpessoais e as relações de trabalho entre as divisões dos grupos, né? Entre docentes, discentes e trabalhadores. Era só isso que eu gostaria de pontuar e muito obrigada, Bárbara, por ter lido, pela atenção, pela atenção e a sensibilidade, né, de olhar o nosso trabalho e das discussões aquí. Muchas gracias, Bárbara, por el comentario. Y bueno, ahora Gerson, te dejo la palabra, así nos quedan unos minutitos. Recuerden que después tenemos la otra sesión, pero tenemos unos minutitos tranquilos, que unos 10 minutitos nos quedan. Certo. Eu achei muito pertinente essa observação de professora Bárbara em questionar se a gente tem um direito de fato apartado. Eu acho que o ponto de partida inicial para essa reflexão além de decorrer da própria formação da nossa sociedade, que a gente sabe que a nossa sociedade foi excludente em relação à população negra, o direito do trabalho também, da forma que é posto, o direito do trabalho brasileiro, ele corrobora para todo esse sistema de exclusão e desproteção. Nós percebemos que o direito do trabalho só começa a tutelar, a proteger a pessoa do trabalhador quando há adoção de uma perspectiva de trabalho livre, ou seja, desconsidera todo aquele trabalho que existiu no período do Brasil imperial, do Brasil colonial, e, consequentemente, só começa a ter esse sistema de proteção com a vinda dos imigrantes europeus para aqui. E, com isso, termina o direito do trabalho já nascendo de uma forma diferenciada para grupos de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Quando a gente percebe que as pessoas em maior situação de vulnerabilidade são aquelas que viveram todos os explorações e violações do Brasil colonial, escravocrata, a gente percebe também que dialoga com a realidade atual. No caso específico da Universidade Federal da Bahia, nós não temos nem indivíduos na posição de subhumanidade na perspectiva trabalhada por um livro bem interessante do professor Tiago Muniz Cavalcante, Subhumanos, o Capital e a Metamorfose da Escravidão. Nós temos semi-livres mesmo, porque há a presença do Estado, e a presença do Estado no sentido de referendar todo esse sistema de negação de direitos e de opressão, como se aquelas pessoas ali, de fato, não gozassem da proteção devida. Toda essa questão, como a gente discute, perpassa eminentemente pela questão do próprio racismo estrutural. Há uma necessidade, efetivamente, da gente adotar no nosso discurso um debate étnico-racial. Há uma necessidade da gente trazer na nossa hermenêutica jurídica, como propõe o professor Adilson Moreira, ensaio Pensando como Negro, essa hermenêutica negra para realizar a interpretação dessas relações. Quem são essas relações? Quem são esses sujeitos dessas relações? Eles estão ali naquela posição de igualdade que as pessoas terminam sustentando formalmente, mas na prática não existe. A gente também tem que pensar, acima de tudo, o papel do ensino jurídico nessa perspectiva de romper com toda essa neutralidade. Toda neutralidade é um caminho, é um cheque em branco para manutenção de opressões. A gente precisa racializar as discussões, racializar as relações jurídicas no Brasil, especialmente pela própria nossa formação, que foi racializada e excludente. Então, todo esse sistema de racismo dialoga com a proteção do trabalhador, dialoga com o sistema de justiça, quando também interpreta, dialoga também com o próprio ensino jurídico, que termina deixando de atuar na fomentação de debates críticos que alcancem todo esse aparato protetor. Outra questão que Bárbara trouxe, que me veio à cabeça, que eu achei bem interessante, é a questão do sindicalismo. Um trabalho recente publicado pela professora Renata Dutra e Lana Campos, ela trazia uma discussão em relação ao coletivo Mandais, é um coletivo de mulheres negras da limpeza, da terceirização geral, e uma das queixas que ela apresentavam era no sentido de que não se via representada naquele espaço em relação a um sindicato. Existe o sindicato dos professores, dos docentes, existe o sindicato dos servidores, mas quem é que representam elas? Então, há um elo de fragilidade. A gente sabe que o processo de reforma trabalhista que foi implementado no Brasil, principalmente
calcado nessa racionalidade neoliberal que termina promovendo o maior desmantelamento de direitos, sucateou também os sindicatos. Se elas já não tinham esse amparo, com a desproteção, com o desmantelamento, a situação tende ainda a piorar mais. Então, a gente tem um direito apartado, no sentido de que é um direito que atua para legitimar um discurso de privilégio, um discurso de uma branquitude que ainda mantém intacta a construção da Casa Grande, que ainda não foi rompida, fomentando essa hierarquização de desigualdades racial, que termina sendo a base principal, no sentido de realmente um discurso de legitimação de privilégios. É esse papel, é o papel principalmente também da branquitude, que está nas salas de aulas, que está no sistema de justiça, está no legislativo, questionar qual é o seu papel. Não adianta, por exemplo, alegar que a situação de vulnerabilidade da população negra decorre do passado histórico. Tem que assumir essa responsabilidade, quebrar esse pacto narcísico da branquitude, como propõe a professora Cida Bento. É interessante essa perspectiva, romper com o privilégio, reconhecer, para a gente poder aplicar um direito que seja um direito justo, que reflita literalmente os interesses da sociedade. Eu também gostaria de aproveitar para agradecer a participação e a acolhida no evento pela professora Carla e também professora Bárbara. Bueno, muchas gracias, Gerson. ¿Alguno más? Nos quedan unos minutitos muy breves, así que si alguno quiere hacer algún comentario que haya quedado pendiente o alguna pregunta, intercambio, creo que fue bastante intenso el intercambio y los comentarios, tuvimos tiempo, por suerte, así que lamentablemente, bueno, uno de los ponentes no pudo estar, pero bueno, pudimos aprovechar el espacio para el intercambio, así que, y si no hay más preguntas, agradezco a todos y a todas, Lucilene, Joan, Everton, Bárbara, Gerson y Sullivan, muchísimas gracias, Bárbara, por tus comentarios, la verdad es que estamos muy contentos por este espacio y bueno, esperamos, como dijo Sullivan, que podamos hacerlo presencial la próxima, veremos qué nos depara esta situación que tuvimos que padecer todos. Así que muchísimas gracias y quedamos en contacto a través del correo para lo que implique certificados y demás. Y bueno, los invitamos a la sesión que continúa a las 11, así que aquellas que puedan, les dejamos el link ahí en el chat para poder acceder. Así que bueno, que estén muy bien y bueno, nos vemos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y a todas. Tchau, obrigada, gente. Prazer, viu? Parabéns. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal, tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.